Assim como o mês de maio, para nós, é sempre um mês de devoção à Nossa Senhora, né? O mês de junho é um mês que a gente reserva ao Sagrado Coração de Jesus. Sexta-feira é a festa do Sagrado Coração de Jesus. É tão interessante que nós, seres humanos, vivemos assim. A intimidade, ela vai nos gerando descaso. Você fica louca para encantar aquele menino, aquele moço, louca. Depois que laçou o rapaz e vice-versa, aquela intimidade, aquele fato dele te amar já não te encanta mais. Isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado nas relações, é a questão da intimidade, né? A intimidade, ela gera, às vezes, descaso. Fala, me ama. Assim é da gente com Deus. A sensação que eu tenho que as grandes verdades reveladas vai gerando um certo descaso, assim, talvez a gente não tome consciência da beleza e desse mistério que significa um Deus que nos ama. Acho que Deus te ama, mas a gente não sabe o impacto que significa isso. Então, talvez a gente despreze, talvez a gente ainda busque os amores onde eles não estão. Por isso que o amor de Deus ainda não nos deixa assim, tonta, para poder andar pela rua e falar, se ninguém me amar parecido com ele, não vale. Talvez por isso a gente aceite tanto ser mendigo de afeto e suplica ao outro um pouquinho de olhar, um pouquinho de atenção. Um telefonema, fica lá em tempo de morrer por causa de um telefonema. Igual retardado, olhando, oh. Será que ele liga, não liga, liga, não liga? Fala, meu filho, tem alguém ligado em você? Chama Jesus. Mas é por causa da intimidade, né? Assim, a gente escuta isso, mas a gente não vive isso. O amor de Deus por nós é um mistério. E tudo que Jesus fez na vida dele são mistérios de amor. Ele encarnar, a nossa redenção, a Eucaristia, ele permanecer no sacrário. Tudo é mistério de um amor de um Deus. Pensem numa coisa. Os anjos se rebelaram, ok? Lúcifer era um anjo de luz. Rebelou, queria ser mais do que Deus, caiu junto com a turma. Quando Miguel se levanta e fala, quem como Deus? Aí tem a grande luta. Os homens pecaram. Deus fez um projeto de salvação só para os homens, para os anjos não. Quem é o homem para que Deus possa amá-lo desse jeito? Nós, miseráveis igual nós somos, não valemos um tostão furado. E Deus, como está descrito no Salmo, se derrete por nós. Se derrete. Então, se vocês pegarem o Antigo Testamento, um dia assim de chuva, que vocês tiverem com tempo, e procurar quantas vezes é falado sobre o amor de Deus por nós, no Antigo Testamento, vocês vão contar 26 vezes. 26 vezes foi falado sobre isso, né? Então, o profeta Oséias, que fala muito desse amor, né? De um Deus que veio até nós, que Deus que veio nos buscar. Ele fala, desde menino eu te amei, eu te busquei, mas quanto mais eu cuidava de você, mais você dava as costas para mim, igualzinho a gente, né? Quanto mais eu fiquei atrás de você, mais você me desprezava. É aquela predileção dele por Israel. E Deus tentou falar de todas as formas, né? Ele fala em Ezequiel, né, que eu mesmo vou cuidar do meu rebanho, eu mesmo, ele fala, eu vou buscar a ovelha que estiver perdida. Você já se sentiu perdido alguma vez? Tem sensação absoluta que me carregou no ombro. Eu vou reconduzir aquela que estiver desgarrada, eu vou pensar, eu vou cuidar daquela que estiver quebrada, fraturada. Vou restaurar aquela que estiver abatida. Quanto aquela que estiver gorda, vigorosa, eu vou guardá-la. Esse amor de Deus é uma coisa tão alucinada que ele é para todos e para cada um. Deus não fatia assim um pedacinho para cada um, não. O amor que ele tem é inteiro por cada um. É como se cada um de nós fosse o filho ou a filha única de Deus. O dia que a gente tomar a dimensão disso, ninguém vai nos suportar. Já falei isso com vocês inúmeras vezes. Ninguém vai suportar. Porque quem é seu pai? Deus. De quebra. Todo-Poderoso.
Então, assim, é uma das coisas mais lindas. Então, a gente sabe disso, mas a gente não se apropriou desse tesouro. A gente não tem dimensão do que significa isso. Então, depois que Deus tentou tudo para explicar, Ele manda o Filho dele. Ele encarna. Então, é tão interessante que São Bernardo fala que por que Jesus se encarnou? Que esse mistério da redenção, esse mistério da encarnação. Ele fala que porque nós, homens, só entendemos o amor carnal. Então Deus assume a nossa humanidade. Imagina o que é se reduzir a nós, né? Um Deus se reduzir a nós. Assume para poder conversar a nossa língua, para viver a nossa vida, para conseguir revelar para nós, pela nossa linguagem. Nós só sabemos amar de forma carnal. Ele vai nos revelando em graus o que é o amor espiritual. Ele vai nos atraindo, pela bondade, pela doçura, ele vai nos atraindo, para poder entender um outro amor. Então, quando a gente celebra o coração de Jesus, o sagrado coração de Jesus, é fazer uma memória daquilo que é a coisa mais essencial do cristianismo. O que é? Por que vocês estão aqui hoje? O que te seduziu no cristianismo? Por que você hoje está aqui numa terça-feira com tanto coisa para fazer? Qual que é a razão? Qual que é o grande mistério da nossa religião? A revelação de quê? Desse amor. É a revelação desse amor que se fez carne, de um amor que veio nos libertar, porque viramos todos prisioneiros, né? Do mal, do pecado. Um Deus que veio nos salvar, veio nos resgatar, veio restituir para cada um de nós a nossa dignidade perdida, que é a dignidade de ser filho do Altíssimo. Ai, gente, isso é chique demais. De que você é filha de Deus? Isso é uma coisa insuportável, né? Nós não temos noção do que significa isso. E porque somos filhos, somos herdeiros, né? E se à medida que Ele nos convida a isso, né, que Deus nos chama para isso, essa dignidade, quando eu passo a ter consciência desse amor, eu já passo a viver aqui e agora a eternidade com Ele. Se a eternidade é estar com Ele, viver com Deus, e se nesse momento eu tenho Deus, eu tenho tudo, já estou lá na eternidade. É essa consciência que eu já vivo na presença daquele que é. Isso é uma coisa alucinada, já não tem dimensão o que significa isso. Então por isso que eu falo que a gente sabe, mas não apropriou. Tem o tesouro, mas não comprou. Ainda não adquiriu. É por isso que aquele homem que descobre o tesouro, vende tudo que tem, vai lá e busca esse tesouro, é o amor dele. É descobrir que é amado. Isso é uma coisa louca. A coisa que mais o ser humano deseja é amar e ser amado, ter esse amor de graça e despreza. É interessante? Que é a intimidade, essa coisa que vem de graça, né? A gente fala, eu estou querendo ter bem mais difícil do que isso, né? Coisa que me dá muito trabalho. E quando Jesus revela esse amor, Ele nos convida. Nos convida a sair de nós mesmos. E aí Ele faz duas propostas que para nós é difícil. A primeira proposta que Ele faz é que a gente consiga sair de nós mesmos, abandonar as nossas seguranças e confiar só nele. Fácil, não é? Mentira, a gente não confia de jeito nenhum. Confia não. A hora que a coisa pega para valer, você fala... Mas agora só tem Deus, ó, então tem tudo. Como que isso para nós é difícil? Quando Ele fala assim, solta aquilo que você está segurando agora, solta a rédea da sua vida, solta e deixa eu conduzir. Você até suspirou, né? Porque é difícil, não é brincadeira. Você fala, mas o senhor vai prestar atenção naquele negocinho? O senhor vai olhar aquele detalhe? Mas Jesus, o senhor vai olhar aquilo? Deus é mais íntimo de mim do que eu. Você imagina, eu vou me entregar, eu vou confiar àquele único que sabe quantos fios de cabelo de cabeça eu tenho? Aquele que tem um amor por mim, que é eterno. O amor de Deus não depende daquilo que eu faço. Porque, cá entre nós, se para Deus nos amar dependesse do nosso trabalho, que dia que a gente ia ser amado? Nunca. Muito bem. Nunca. Não seríamos amados. Se dependesse daquela retribuição, o que você está fazendo para que eu possa... Né, a gente não é assim na relação humana? Eu só te amo se você...
Me prova que você me ama, que as coisas bem retardadas. Então, imagina se Deus dependesse disso. Não é assim? A gente, né, tem uma fase da vida que a gente é bem retardado. Tem para amar, tem que dar prova, que é retardo. Então, imagina se Deus tivesse que fazer isso. Quanto que a gente ia ser amado? O amor de Deus é gratuito. É eterno. Ele não muda. É o mesmo ontem, hoje e amanhã. A única pessoa que pode impedir e tirar Deus da nossa vida somos nós. Que pelo pecado fazemos opções, fazemos, dá licença, eu não quero, não preciso. Eu ando sozinha, quantas vezes a gente faz isso? Até aqui, obrigado pela companhia, mas daqui para frente eu vou sozinha? Porque eu acho que eu é que sei o caminho. Então, como que é difícil de verdade, né? Como é que é um trabalho conosco? Eu confiar. Mas como é que eu posso confiar nesse coração? Então, hoje, quando eu venho trazer a festa do Sagrado Coração de Jesus, eu quero convidar vocês a olhar para esse coração. É o coração que te ama. Ninguém mais te ama como ele. Ninguém mais. E que você passe a ter uma devoção por esse coração. Que você também possa amar, corresponder, da forma miserável que nós temos mesmo para corresponder, a esse amor. Que Deus derrete por nós, tem um salmo que diz isso, né? O coração dele derrete. Imagina, ele derrete. É um amor que não tem medida, que Deus se dá. Um amor que cuida. Porque ele cuida aqui, agora ele falou aqui, ele cuida. Quando fala aqui na carta aos Efésios, né, que nosso Pai ele é tão rico em misericórdia, que pelo amor, né, com que ele nos amou, quando a gente ainda estava morto, porque quem nos dá a vida? Porque o amor de Deus é uma coisa tão impressionante, que ele nos convidou à vida. E é ele que está nos sustentando, a cada um de nós aqui hoje. Nós só estamos aqui porque ele está nos mantendo acima do nada que ele nos tirou para criar. Se por alguma razão ele desistiu de nós, nós voltamos ao nada que somos. Mas a gente não tem essa noção. A gente acha que é bacana. Somos não. Somos por ele, por causa dele, porque somos filhos dele. Imagina, se Jesus não tivesse nascido de forma humana, a gente não teria ganho a vida divina. Por isso que Natal é uma coisa enlouquecedora. Porque ele veio. Né? Ele veio por amor a cada um de nós. Essa é uma coisa que a gente para pensar, a gente fica, né, realmente encantado, né? Derrete por esse Deus que nos ama. Então, como é que quando eu convido vocês, é porque para eu confiar em alguém, o que eu tenho que ter? Confiança. Mas para me ter confiança, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que conhecer. E para conhecer, eu tenho que ter intimidade. Então, quando eu convido vocês a isso, eu quero que vocês tenham intimidade com o coração dele. É o lugar que eu mais desejo morar na vida, no coração dele. Naquela chaga. Jesus diz para uma das místicas que ele revela sobre o Sagrado Coração dele, ele fala que a frase que ele mais ama para poder revelar esse amor é essa frase que tem em João. Como o Pai me amou, assim eu vos amei. Isso é uma coisa louca. Com o mesmo amor que Deus o ama, ele nos ama. Que é um amor eterno. É um amor que aí você pensa, se ele restaura aquele que está abatido, se ele consola, se ele enxuga as minhas lágrimas, se ele me dá um colo, se ele restaura a minha miséria, me dá força para andar. Que Deus é esse? Que coisa extraordinária é estar destruída e só pela presença dele você estar de pé de novo. Antes de começar a música, eu quero te fazer um convite com carinho. Essa canção foi feita com muito amor e conversa com a pregação que você acabou de ouvir. Então, já se inscreva no canal para continuar caminhando com a gente. E se você quiser ouvir essa música separadamente depois, o link está na descrição e também no primeiro comentário. Vocês têm que experimentar, não sei se vocês experimentam isso. É dormir poucas horas e falar com ele, só faz de novo. O senhor mesmo me criou, só pode recriar. Me ponha nova amanhã, porque eu tenho que estar nova. Experimentar. O que é estar nova? Parece que saiu da fábrica. Novinha, com energia pronta para o dia. Mas isso tem que ser experimentado, porque é um Deus que permite que a gente experimente. Então, é um amor sem concorrência, não é? O Sagrado Coração de Jesus é o lugar que eu quero morar. Né? É o lugar onde eu quero estar guardado, né? Porque depois de tudo, que Ele dá tudo, que Ele morre na cruz por nós. E é tão interessante que o demônio só toma consciência da missão de Jesus na quinta-feira.
na entrega dele, que ele descobre que Deus veio nos libertar de todo mal, de toda opressão, e veio nos fazer permitir voltar para casa. Você imagina que loucura, como é que ele enlouqueceu quando descobriu que ele ia conseguir isso. Porque Jesus trava aquela batalha lá no Getsemane, que é uma loucura. Porque é a guerra mesmo do bem com o mal. Fala, eu vim buscar os meus filhos, as minhas ovelhas, né? Eu vou levá-las de volta. Todas vai nos levar. Né? É lindo isso, né? O que Deus consegue para nós, né? E esse amor que cuida, que está presente, que ampara, né? Que consola, que é uma coisa extraordinária. Então Jesus nos convida a confiar em mim. Por que você está confiando nessas seguranças pouquinho que você tem do mundo? Confia em mim, se abandona a mim. Mas isso é uma experiência que a gente tem que ter coragem de fazer. São experiências que a gente tem que viver com Ele. Fala, Jesus, a situação é essa, mas a partir de agora eu não quero pensar, vou te entregar e o Senhor vai fazer exatamente como o Senhor quiser. E não cobre. Deixa Deus agir, deixa Deus ser Deus na sua vida. Aquilo que Ele dita, né? Já passei para vocês mais de uma vez, a novena do abandono que ele ditou, né? Ele ditou essa novena para o diretor espiritual do Padre Pio. Gente fraca, né? De oração. Então ele dita essa oração, ele fala, por que você se confunde com a sua preocupação? Por quê? Com entrega para mim. As situações mais difíceis, os casos mais difíceis. Você verá o que eu faço. Mas me entrega. Entregar é entregar. Nem entregar e ficar olhando, já resolveu? Não, gente. Entregar e esquecer. Você entrega e fala, eu até tinha um assunto. E é que tal coisa? Eu não sei o que Jesus vai resolver. O que ele resolver é ótimo. Por quê? Porque ele me ama. Então a base da nossa confiança é o amor. Então se eu sei que ele tem um amor incondicional, eu posso me entregar. E a segunda proposta que Jesus faz chama-se permaneça no meu amor. Ou partezinha difícil para o ser humano. Porque a gente é muito volúvel. Tudo nos seduz. Nos tira. Ele conhece tanto o ser humano que em João 15, já falei isso várias vezes para vocês podem contar. João 15, a videira e os ramos, ele fala 11 vezes, permaneça em mim. Permaneça no meu amor, porque sem mim, nada. E é tão interessante que nada é nada. O dia que vocês entenderem isso, vocês vão entender o que é ser dependente de Deus até para respirar. Isso é espetacular. Porque cada coisa que eu vou fazer, eu falo com ela que, já que tudo eu dependo, porque sem o Senhor nada, então nós temos que resolver isso, nós temos que resolver aquilo, nós temos que fazer isso. Nada, porque tudo eu dependo. E é diferente, né? Porque ele curta caminho, ele resolve. É diferente. Experimenta, eu falo para vocês, experimenta, e vocês nunca mais gostarão de sair. Porque a nossa fé é mais ou menos como a onda do mar. Um dia nós estamos lá morrendo por Jesus. Outra eu falo, Jesus? Nunca vi, gente, nunca ouvi falar disso. Antigamente, eu escutei esse assunto. Porque nós somos volúveis, nós somos instáveis. A nossa fé é imatura. A gente ainda depende dos acontecimentos para crer. A gente quer que Deus se revele mais, o quê? A gente quer uma coisa extraordinária, a gente quer um milagre, mas não quer o sacrifício. Fala, fulano, reza. Não, fulano, reza para mim, bobo. Você que é povo de reza. Fulano, filó, eu recebo um monte de coisa, né? No consultório, eu não sei se ele é de pediatria, de psiquiatria, de psicologia, eu já não sei mais o que é o meu consultório. E aí, cada caso que eu escuto, eu falo, minha filha, mas tem um tratamento maravilhoso para isso aqui, ué. Marido complicado, filho difícil, que é a luta. Reza um terço para cada um. O quê? Um terço para ser uma Ave Maria. Não, mas vocês querem milagre, mas não querem o sacrifício. É o ser humano, ele sabe. Você acha que ele não nos conhece? Permaneça no meu amor. Tem lugar melhor para ficar na vida? Eu desconheço. Eu falo com ele, sempre falei com ele, quando eu estou muito cansado, eu falo, Jesus, a chaga que mais me interessa, sua, é aquela que esfurar lá no seu coração. Porque ela é quentinho, macio, o coração é delícia, macio, quentinho, e fica escondido. Só põe a roupa, se alguém perguntar assim, você viu a Filó? Você fala, não, tem uns dias que eu não vejo ela. Estou lá escondida. Cada vez que seu coração bater, igual uma cadeira de balanço que me leva para um lado para o outro, vou dormir, vou descansar, olha que espetáculo. É lá que eu quero ficar. É lá dentro que eu quero morar. Tem lugar para estar mais guardado, mais protegido, mais cuidado que esse coração, não pode existir. E é tão interessante isso que
eu vou propor para vocês umas coisas que eu não sei se vocês já ouviram falar, algumas pessoas que eu acredito que sim. Vocês já ouviram falar, quantas pessoas aqui têm imagem do Sagrado Coração de Jesus em casa? Vocês já ouviram falar, vocês fizeram a entronização? 1, 2, 3, fizeram a entronização. Vocês conhecem essa história? O que é entronizar? Senhor não é o rei? Quem fica no trono? É o rei? Então, na verdade, a entronização, ela surgiu. Isso tudo é tradição da igreja, né? A gente vai colocar o Sagrado Coração de Jesus no local mais importante da casa. Não é? E existem as orações para isso, o sacerdote acompanha, o negócio é maravilhoso. Mas como é que isso surgiu? Isso surgiu lá pelo Evangelho. Quando Jesus foi a primeira vez, vocês já ouviram sobre isso? Quando Jesus foi a primeira vez na casa de Betânia, na casa de Lázaro, Marta, que viraram os grandes amigos dele, que era uma casa de apoio para Jesus. Eram os grandes amigos. A casa que ele ia comer, a casa que ele ia passar para descansar, era a casa de Betânia. Então Jesus passava, imagina, quando é que eles falaram com Lázaro e com Marta que Jesus ia passar lá? Aqui, será que vocês podem oferecer uma coisinha? Diz que é um profeta. Ele anda assim com uma turma de gente. Será que vocês podem deixar eles entrar aqui, tomar uma água, comer uma coisinha e dar sequência? Pode imaginar? Você recebendo um convite desse? Uma proposta dessa? Você fala, já que não tem jeito, pode, né? Pode vir. Pode imaginar como é que ele foi recebido? Assim, como você vai receber um estranho na sua casa. Não sabe quem é? Ele entrou com aquele bando de homens. Você pode imaginar, a coitada de Marta fica sempre louca. Dá comida para esse povo todo, mas todo mundo esfomeado. Entra, né? Vamos entrar, fica à vontade. Conversaram, comeram. Jesus era uma observação, né? Aquela coisa. Fica imaginando só a postura dele, né, gente? Só aquele jeito dele andar. Vocês imaginaram que elegância devia ser aquilo, né? Que postura que é aquilo, né? Devia tontear qualquer um que olhasse. Entrou, sentou, conversou. Revelou o quê? Nada. Quando foi embora, igual quando a visita sai de sua casa, como é que você fala? Depois você volta, né? Não vai não. Depois você volta. Foi assim. Jesus é terrível, voltou, né? Voltou porque ele é assim. Voltou para cá de Betânia, porque tinha que nos ensinar muita coisa. Voltou aos grandes amigos dele. Dessa vez a conversa foi bacana, bacana. Eles foram percebendo quem era aquele homem, que ele era diferente. Aquela doçura, aquela pessoa amável, aquela pessoa sábia. Devia ser inteligente, devia dar aquelas gargalhadas deliciosas. Comia bem. Conversou com todo mundo, tinha prosa para todo mundo. Quando ele foi embora, já foi diferente. A conversa foi tão boa, foi tão agradável, que Marta e Lázaro falou com ele assim, só volta. Passa aqui depois. Mas você volta mesmo? Voltou. E ele voltou. Aí quando avisaram para ele, Jesus vai passar aqui, aí já foi diferente. Já arrumaram a casa, puseram flores, né? Que quando a gente vai receber alguém que a gente ama, a gente põe flores. A gente arruma a casa. Marta já preparou mais coisa para recebê-lo. E foram ficando aflitos, que está demorando, já foram até lá fora buscar ele. Mas está demorando demais? Já foram, né? Porque o amor é assim, ele tem pressa, né? A gente, quando recebe alguém que a gente ama, a gente já fica aflito, não fica? Se você vai chegar aqui às 4, às 3, já estou aflito, né? O coração já está na boca, já subi de si várias vezes, o relógio não anda, não é? Mais ou menos isso. Vocês foram até buscar Jesus lá fora. Já receberam Jesus de uma forma calorosa. E conversaram. E aí Lázaro observando aquele homem, aquela delicadeza, aquela ternura, né? Porque o amor de Deus é eterno, né? Eterno. Fico imaginando onde que Deus colocar o olho em mim, eu não sei se eu fico de pé. Quando ele, aquele homem maravilhoso, me olhar, capaz de eu cair. Não sei se eu vou ter força para estar de pé. Já pensou nisso na hora que você chegar lá? Como é que você vai ficar? Tem hora que eu fico pensando se eu vou dar conta de ficar de pé. Tem hora que eu paro para pensar. E aí ele olhou, viu aquele homem terno, doce, bacana, aquela conversa agradável, calorosa. Pedro não ficou, Lázaro não ficou sentado do lado dele. Depois de um determinado tempo, Lázaro sentou de frente para ele.
apoiou os braços dele no joelho dele e olhou nos olhos dele. E começou a chorar, e eu acho que eu choro sempre junto. E falou com Jesus assim: eu tenho que te contar um segredo. Aqui em casa não era assim. Não era só eu e Marta. Era eu, Marta e Maria Madalena. Mas ela foi embora. Ela se tornou prostituta dos leprosos. Aí Jesus chora com ele. E antes de ir embora, Jesus enxuga as lágrimas de Lázaro e fala: Lázaro, não chore. Eu trarei Madalena de volta. E a quarta vez que Jesus voltou, Maria Madalena já estava em casa. Então, as nossas casas estão muito longe de ser a casa de Nazaré. Mas as nossas casas, elas têm a casa de Betânia. Porque na nossa casa também existe o filho pródigo que foi embora. Quantos que desistiram de Deus? Às vezes foi o marido, às vezes os filhos que não querem ouvir falar de Deus, às vezes é a esposa, às vezes é o marido que reza, a esposa que não reza. Sempre tem um pródigo que foi. E sempre tem alguém como Lázaro que está morto, que precisa de ser ressuscitado. Então, por isso que Jesus tinha que voltar a Betânia, para fazer a gente entender que a nossa casa pode ser Betânia. Que lá ele pode também fazer com que as pessoas voltem. Voltar à vida. Quanta gente que está lá deprimido, tanta depressão grave, tantas pessoas dependentes com tantos vícios, seja dos eletrônicos, seja de remédios, seja de bebida, seja de sexo. Quantas dependências. O amor de Deus veio para nos libertar, para nos curar. Mas ele só vai chegar se a gente o convidar. Então a proposta da entronização, de colocá-lo dentro de casa como rei e senhor da minha casa, é porque ele vai ser o grande amigo, como ele foi na casa de Betânia. Aonde a proposta é que a família se reúna diante dele toda noite, e não diante da televisão. E a gente possa contar para o Senhor todas as alegrias do dia. Se o menino aprendeu a ler, se ele aprendeu a andar de bicicleta, se ele aprendeu a nadar, tudo de conta para Jesus. Ele é o amigo da casa. Mas a gente também conta as tristezas do dia. Sabe aquele amigo, confidente, que a gente vai falar com ele: Jesus, você ouviu o que aconteceu hoje? O marido perdeu o emprego. Ou o menino despencou na faculdade, a nota está ruim. Ou o fulano deseja isso. Ou a gente conta porque ele é o amigo, como ele foi lá na casa de Betânia. Ele sempre era a casa de ponto de referência dele. E na nossa casa também ele será. Nós colocaremos ele como o grande amigo da casa. Onde a gente pode dividir com ele tudo. Pode imaginar o dia que a gente conseguir viver isso? As famílias reunidas à noite diante dele para contar as alegrias e as tristezas. Os medos, as angústias, as dificuldades. Tudo a gente não divide com o amigo. E ele, além de amigo, ele é o Senhor. Ele é Deus que se derrama de amor por nós, aquele Deus que cuida, que provê, que nunca abandona. Se eu posso colocar isso tudo dentro do coração dele e fala: nos ajude, Senhor. Fulano está ruim, descobriu um diagnóstico assim, nos ajude a enfrentar tal coisa, vá conosco. Pode imaginar isso? Os meninos saírem, dar beijo, dar tchau para ele, falar: eu vou, mas eu volto. Ensinar as pessoas a viver dentro de casa, diante de uma presença. Porque Deus não é morto, é vivo. Então isso que é entronizar, é colocar de verdade um Deus vivo dentro das casas. E a gente aprender a se reunir diante deles. Diante dele. E além disso, quando a gente aprender isso, as famílias que depois se interessarem, queria propô-las a fazer uma vez por mês. Uma vez por mês. A gente fará adoração em casa. Jesus pediu a Santa Margarida que passasse pelo menos 1 hora com ele, de quinta para sexta-feira, de 11 à meia-noite, fazendo companhia, que era um momento de grande sofrimento dele, que os discípulos dormiram. Pedro, Tiago e João dormiram. E ele falou com eles: vocês não foram capazes de velar comigo por 1 hora?
É muito pouquinho, 1 hora. Então a gente fará a adoração a Ele. A gente vai fazer companhia ao Sagrado Coração de Jesus por 1 hora, na véspera da primeira sexta-feira do mês, que é sempre a sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus. Vocês talvez não tenham dimensão da proposta que eu estou trazendo para vocês, porque são graças e graças e graças que serão derramadas. São famílias que serão restauradas e transformadas por causa da presença dele. Essa hora santa, para ficar com ele, isso tem todo, quem fala o quê, né? Os trechos que se leem, e eu vou pedir para poder colocar no Instagram, para que vocês possam ter isso, né? E rezar, e transformar, e de verdade assumir, se ele é o meu Senhor, 1 vez por mês fazer acompanhamento, acompanhar o Senhor 1 hora, é tão pouco? Mas pode imaginar o quanto o nosso coração será transformado, o quanto a nossa casa será transformada. Depois eu vou dar para vocês os livros onde tem os depoimentos, né, das coisas que aconteceram nas casas, onde se fez a entronização, de onde se faz a adoração. Né? São tantos depoimentos de impressionar de um pai que era turrão, que não rezava, e que de repente ele cerca a mulher e 2 filhos e fala: cadê o terceiro que está dentro dessa casa? Tem um homem que vocês puseram dentro dessa casa, cadê ele? Porque ele sente a presença viva de Deus, mas não sabe que é Deus. E que ele cai de joelhos, né? Então, assim, são coisas espetaculares, que ele fala: existe alguém aqui dentro. É espetacular. Né? Assim, como é que os corações mais duros se quebram? Pela ternura, pela doçura, pela doçura. Porque o que Deus quer? Qual é a única coisa que Deus quer para a sua vida? Vou ver se você tem dúvida disso. O que Deus quer para você? Qual é a única preocupação de um pai com o filho, de uma mãe com o filho? Que ele seja o quê? Feliz. Então o que Deus quer? Que você seja feliz. Nós somos feitos pelo amor dele. Então ele colocou em nós um coração que precisa de ser amado e de amar. A gente vive de amor e sem amor a gente não dá conta de viver. Então por isso que a gente fica equivocado e busca amor onde ele não está. Que a gente precisa do amor. Mas o amor verdadeiro é só ele, né? O resto engana, embaça, mas amor é ele. O resto é mais ou menos. Vai pelejando, né? Mas amor é só o de Deus, né? Por nós. Então, Deus, vocês nunca podem duvidar disso na sua vida. O que Deus quer? Por que ele me criou? Para que eu seja feliz. Você tem que falar isso com todas as letras. Ah, mas eu estou vivendo isso. Ah, se ele me amasse, ele me daria isso. Deus te ama e não tem nada que faça ele mudar de ideia. Mesmo a sua ingratidão em reconhecer o amor dele. Mesmo a sua indiferença com o amor dele não vai fazer ele mudar o amor que ele tem por você. Porque ele nos ama. Né? Ama. Isso é uma das coisas maravilhosas. Né? Então, a gente poder entender esse amor e viver desse amor. Nunca duvidar. A gente pode estar passando um momento difícil. Mas pode ter certeza que é um Deus que tudo que vai chegar em você, passou primeiro por ele. Depois é que ele amortece e depois chega em nós. É amor demais, gente. O dia que a gente chegar perto dele, São Paulo fala isso, né? O amor de Deus nos constrange. Ele ama tanto que a gente fica até com vergonha. Fala, não, mas eu amo demais, como é que eu faço? É amor demais. Então, a proposta que eu trago para vocês é de que, de verdade, agora em junho, que tem a sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus, agora a festa do Sagrado Coração, que vocês, eu vou colocar sobre a entronização, vou colocar para vocês sobre o que é a hora santa. Vou pegar a versão resumida, porque existe um livro que é só da hora santa, é muito grosso, mas tem a versão menor. Para que vocês possam usufruir disso, fazer companhia a Ele e viver as delícias que é estar com Ele. Com Ele. Não existe companhia mais agradável, né? Não existe ninguém que seja mais agradável do que Ele. Então, quando eu trago para vocês a festa do Sagrado Coração de Jesus, porque isso é uma riqueza que a gente desconhece. E que nós temos que pedir a Deus a graça de que essa intimidade, esse conhecimento desse amor, não nos faça tratar isso com indiferença ou com a pouca valia, mas que a gente sempre possa se emocionar
saber que Deus revelou esse amor, que Jesus é a ternura dele encarnada, né? Que Jesus é o amor dele revelado por nós. Que ele não tinha mais como expressar isso, né? Então ele mandou o Filho, né? Porque esse é o amor, gente, é assim que eu amo. Então que Deus nos quer com ele e nos quer felizes. Observem que muito da nossa infelicidade está nas nossas opções erradas. Então vamos pedir a Ele, vamos confiar nesse amor, pedir a Ele a graça de permanecer. Jesus, me dá as graças espirituais para que eu fique, que cada um de nós, a gente tem que ter um centro na vida, aonde a gente se segure quando o vento bater, quando a solidão chegar, quando o cansaço do cotidiano, que a gente vai perdendo a força muitas vezes, a gente restaura nele, a gente segura nele, tudo é com Ele, nele. Para que a gente possa viver somente dele, para ele, com ele. Cada um de nós tem que ter esse centro, e esse centro tem nome, chama Jesus. Todo mundo que conhece não se perde. Você nunca se perderá, se você tiver consciência desse amor. Você nunca, porque é um amor que nunca te engana. Você nunca será traído, você nunca será enganado. Nunca. Ele nunca te decepcionará. Nunca. É um amor enlouquecedor. É um amor que te deixa extasiada. Fala, uau, me ama dessa forma. Me ama. Então não se preocupe com nada. Deus se ocupa de nós. Então por que eu vou preocupar? Ele está ocupado conosco. Tem um trecho na Bíblia que diz assim: os meus pensamentos não são os vossos, ok? Porque nós só pensamos no nada, né, gente? Pensamos no tanto de nada, que não vai dar em nada, mas morte, preocupação, come as unhas, fica nervoso, não é assim? Agitado, tenso. Mas o pensamento de Deus, por que o pensamento dele não é igual ao nosso? Onde que está o pensamento de Deus? Qual que é o pensamento dele? O pensamento de Deus somos nós. Deus o dia inteiro está ocupado com você. E nós ocupados com outras coisas, não com ele. É assim. Santo Agostinho fala isso. Deus hoje vai me visitar, eu espero estar em casa. Porque a gente está sempre fora de nós mesmos. Com o pensamento aonde a gente não deveria estar. Preocupado, ansioso, nervoso. Com coisas que não vão acontecer. Fala, eu não tenho que me preocupar. Deus se ocupa das minhas coisas e cuida de mim. Então eu posso estar livre, um canal aberto, para falar com ele assim, enquanto se ocupa das minhas coisas, eu estou à sua disposição. Só precisa de mim aonde? De que jeito? Estou aqui, somente para vos amar e vos servir. Ah, o dia que a gente aprender essas coisas. Nós vamos diminuir tanta ansiedade, tanto radical livre, até os botox vão diminuir. Que vai ficar menos tenso na vida. Por que você está tão tranquila, minha filha? Uma vez, quando nosso irmão internou grave, né, com um quadro grave, que Jesus salvou, né? A minha prima falava assim, chegou perto de mim, da minha irmã, e falou assim, vocês são sempre calminhos assim mesmo? Eu falei, já chegou no recurso, está entregue na mão de Deus, eu vou fazer o que mais agora? Continuar rezando, porque Deus mostre o que Ele tem. E Ele mostrou. E Ele curou. Né? Então, é isso que a gente tem que acreditar, que o nosso Deus, Ele é vivo. Jesus não é ilusão. O que eu vim falar aqui para vocês não é uma ilusão, não é uma história da carochinha. Eu vim aqui convidar vocês a caminhar, guardado no coração de um Deus que é só amor, que se derrete por você. Então, se hoje você está preocupado com alguma coisa, experimenta não se preocupar mais. Hoje, a hora que esses meninos com essa voz aí abençoada for cantar, vocês falam com ele assim, Jesus, vou te fazer uma entrega. De tudo que eu cheguei aqui angustiado, preocupado, se o moço vai ligar, se a moça vai ligar, se eu vou casar com ele, se eu não vou, se eu vou ficar... bobagem. A certeza absoluta que o Senhor colocará na minha vida aquele que vai me amar de verdade. Por quê? Porque será o reflexo do seu amor por mim. Aí vocês relaxam, falam com ele, enquanto ele não chega, eu vou trabalhando em outras coisas. Enquanto ela não chega, eu vou cuidando das suas coisas. Não que eu vou deixar depois. Mas enquanto ele não chega, deixa eu ser feliz apenas porque sou amada por ele. Ah, o dia que entender isso. Então, que vocês pensem nessa proposta de Jesus. Saia do seu nada e se entregue. Fala que a partir de hoje, a minha confiança é o Senhor. Quem que você confia? No nome daquele que é o Senhor de todas as coisas, que fez o céu e a terra. Que ninguém, por mais que fique preocupado, pode mudar 1 minuto da duração da sua vida.
Nós não podemos acrescentar nada. Mas vamos viver essa vida que Ele nos deu com a intensidade de ser amado. Vamos viver no amor, que é a resposta que a gente pode dar a Deus. Não desperdice esse tempo com lamúrias, com preocupações, com amarguras. Abre esse coração, deixa Ele lavar. Deixa Ele cuidar de você. Se permita ser cuidada, se permita ser cuidado, ser amado, ser amada. Se solte na mão do único que você pode se entregar. Se entregue na mão do único que pode te ver nu. Não é de roupa, é da alma. Daquele que você não precisa se esconder. Não tem nada que Ele não saiba a seu respeito. E apesar de tudo, te ama. Isso é encantador. Vamos fechar os nossos olhos, para que nesse momento você coloque no coração dele a agonia que hoje, a angústia, a preocupação que te atormenta, não é? Se abandone nesse Deus e fale: Jesus, eu quero confiar em Ti, eu quero me abandonar, eu quero me entregar e eu quero ser dependente de Ti como o ar que eu respiro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É um imenso prazer a gente poder estar aqui reunido numa tarde, num evento mariano, para que a gente possa repensar a nossa caminhada como filho de Deus. Grande começo da nossa vida espiritual, grande começo, é quando a gente descobre que somos filhos, filhas, amados, amadas. Não é qualquer filho, é um filho amado. Quando a gente descobre isso, esse é o começo. E aí a gente, como filho de Deus, a gente sabe que estamos aqui como peregrinos. Nós somos forasteiros, né? Nós estamos nessa terra, mas nós não somos daqui, né? Nós somos cidadão do céu. Então nós estamos aqui de passagem. Então nós fazemos esse caminho como peregrino. A gente pode escolher as pessoas com quem a gente quer caminhar, não é? Não é assim? Uma das pessoas que a gente deveria ter como companheiro de caminhada, como peregrino, é Maria. Mas qual é o perigo que nós corremos? Nós podemos ver Maria como mestra e como a primeira discípula de Jesus. Aquela que já sabe do caminho, que ela já andou. Nós podemos ver Maria, aquela bendita, por quê? Acreditou. Foi isso que Marta falou para ela. Isabel falou para ela: Maria, bendita és tu, porque acreditastes. Nós podemos ver Nossa Senhora, se eu pegar os atributos dela, como imaculada, mãe de Deus, assunta ao céu. Falar: não, é longe demais de mim? Dou conta de chegar perto dela, não? Ela é inimitável, não consigo. Ou eu posso reduzir Nossa Senhora a uma santinha que me dá milagres a baixo custo. Vou fazer uma novena e aí ela me concede, que ela é mãe. Com qual Maria você está caminhando? A que Maria você reduziu ela? A mãe de Deus, a sua mãe. Qual consciência nós temos do papel de Nossa Senhora como nossa mãe? Então, se eu escolho Maria, e se eu começo a despertar que mais do que uma santa, que eu peço uma graça, e ela me atende, porque como diz São Bernardo, até esse momento que eu estou conversando com vocês, nunca se ouviu dizer que alguém pediu alguma coisa a ela e foi negado. Vocês já ouviram contar isso? Ninguém. Todo mundo que pediu a mãe, ela atendeu. Mas será que é só esse papel que ela tem na nossa vida? Será que é só isso? Que a hora que eu estou apertado, eu corro aqui nos pés dela. Eu vou aqui em Aparecida, e vou lá, peço uma graça. Será que eu reduzo Maria a isso somente? Na verdade, a gente precisava de convidá-la, de pedir a ela a graça, de que ela fosse a nossa mestra espiritual. Que ela nos ajudasse nesse caminho, porque ela já sabe o caminho que chega no céu. Ela conhece. Ela foi a primeira discípula. Ela andou atrás do filho dela. Nossa Senhora teve que fazer uma caminhada de fé que não foi uma brincadeira. Ela era uma menina
de 14 anos, quando ela disse sim, e foi, Deus pegou ela pela mão e ela não andou, não, ela voou. Né? De Nazaré até Jerusalém, o chão dela não foi uma brincadeira. Ela era uma criança, para poder amadurecer como ela amadureceu. Então, como mestra, aquela que eu posso aprender com ela, aquela que eu posso pedir orientação e falar com ela, a senhora sabe tudo que o Senhor quer para a minha vida, me ajuda a entender, me ajuda a aceitar a vontade do Pai, me ajuda a andar no caminho que pertence a seu filho, me ajuda a andar com o passo que a senhora andou, me ajuda a acreditar e me ajude a confiar, porque a confiança é sinônimo de quê? Confiança é sinônimo de quê? De fé. A fé e a confiança andam. Para mim poder pedir a Nossa Senhora que me ajude a fazer esse caminho. Me ajuda a ter um comportamento de filho. Me ajuda a ter uma disciplina. E a gente vai entendendo que para a gente poder fazer uma caminhada, a gente precisa de graça. É graça sobre graça. Porque a nossa vida espiritual também é investimento. E como que a gente não investe na vida espiritual? A gente investe na vida profissional, na família, em tantas coisas a gente investe. Você já conversou com alguém que falou, estou investindo na minha vida espiritual? Vocês já ouviram isso? Porque eu nunca ouvi. Alguém que fala, agora estou investindo na vida espiritual. Então, a gente precisa de graça. Então, porque a nossa vida é um encontro da nossa liberdade com a graça de Deus. Nós só vamos andar à medida que a gente desejar. Então, nós vamos chegar perto dela e falar, a senhora me ajuda, eu quero rezar todos os dias. A senhora me ajuda a conseguir essa graça? Então, é a sua liberdade de querer e de Deus de conceder. Compreendem? Porque enquanto a gente continuar quietinho, Deus com toda a delicadeza dele, e ela com toda a ternura e doçura, nunca vai falar, você está esquecendo de rezar. Não vai cobrar. Eu vou cobrar de vocês, ela vai? Não vai. Então, imagina, Nossa Senhora apareceu 13 de maio, lá em Fátima, mais de um século, e ela pediu 3 coisas, quais foram? Rezar o rosário todos os dias, a reparação e a consagração. Então, quantos fazem a consagração dos primeiros sábados? Me mata de tristeza, não, gente? Só isso? Mas é só isso, é pouquinho. Era para estar todo mundo de pé, gritando, falando assim, eu faço aquilo que a minha mãe pediu. O primeiro pecado de Adão e Eva, que hoje nós estamos pelejando, trabalhando nessa luta, tendo dor de parto. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Nós estamos igualzinho, né? Filho mesmo, né? A mãe pediu e nós fingimos que não escutamos. A mãe pediu e nós fingimos que não escutamos. Porque não levamos a sério a nossa vida espiritual. Não levamos a sério. Então, isso não é uma brincadeira. Então, a minha caminhada espiritual, eu dependo da minha vontade e da graça de Deus. São as duas coisas que eu dependo para o meu crescimento. Sem isso não tem jeito, porque é muito fácil caminhar quando a vida é boa. A fé é um caminho, a confiança é um caminho. Então, quando a vida é reta e plana, é uma alegria. É uma alegria. Qual a dificuldade de crer quando tudo está bom? Quando tudo está bom. Não tem doença, não tem perda, não tem nada acontecendo, dinheiro está na conta, a gente só programa viajar, passear, sair, fazer compra. Ó, a gente nem lembra que Deus existe. De vez em quando a gente faz o sinal da cruz. Estou falando mentira? Estou não, porque nós somos indisciplinados. Então, para rezar todos os dias, nós precisamos da graça. E precisamos convidá-la, fala, seja minha mestra, me ajude a me consagrar. Agora vou perguntar, quem é consagrado a Nossa Senhora? Consagração total ao São Maria Luís de Montfort? Está vendo mais gente? Ao método de São Luís de Maria Montfort?
Muito bem, esse já tem mais gente. Mas nós podemos fazer o sábado, é rezar o terço, ler o livro. Quantos têm o livro aos sacerdotes, os filhos prediletos? Pouca gente. Isso é uma coisa que todo mundo tinha que ter na mão. Nossa Senhora pediu. Então, são coisas que a gente precisa conhecer, não é? Então, se a gente, quando a vida está boa, é simples demais. É simples demais. E a gente pode pedir a ela, seja minha mestra, eu sou consagrada, então me esconda debaixo do seu manto. Me livra do mal, me ajuda a ver o caminho de Deus e me ajuda em cada coisa que eu tenho que fazer no dia, a responder com o sim generoso que a senhora teve a Deus. Me ajuda, como João, a receber a senhora na minha casa. Me ajuda a fazer da senhora minha mestra. Me ajuda. E Nossa Senhora, ela é tão encantadora, ela é tão doce, que ela irá fazer com que você compreenda o que Deus quer, sem nenhum barulho no seu coração. Porque ela é silenciosa. Nossa Senhora, uma das maiores delicadezas dela, é porque ela não faz barulho. Mas ela trabalha para que você possa entender qual é o seu papel, qual é a sua missão, e o que é que Deus quer de você. Ela vai nos ajudar se a gente pedir. Mãe, a senhora me ajuda? Me ajuda. Eu sempre falei com ela, sempre brinquei com ela. Sabe aquela menina que levanta de manhã, os cabelos estão desalinhados, tudo para cima? Você sabe por onde começa a arrumar o cabelo do menino? Eu falo com ela, eu sou essa menina dos cabelos desalinhados. Alinhe os meus cabelos, para que um dia a senhora possa me apresentar ao rei. Eu não posso chegar ao rei de qualquer jeito. Então, alinhe os meus cabelos, para que eu possa chegar até ele. Endireite o meu caminho, para que eu possa andar naquilo que Deus vê e sabe que está certo. Mas pelo olhar de uma mãe é diferente. Mas existe um tempo na nossa vida, que às vezes nós vamos ter que passar por uma noite mais escura. Às vezes a nossa vida vai ser pedido, como foi pedido a Abraão. Me dá Isaac, Abraão. Sacrifica seu Isaac para mim. Mas o filho da promessa mas traz ele aqui, ó. Sacrifica ele para mim. E às vezes o que Deus está pedindo hoje para você não é o seu filho. Às vezes está pedindo o seu emprego, que você achava que era... E era um emprego bacana. E era alguma coisa maravilhosa que você fazia, que Ele mesmo te deu. Que você desempenhava aquele trabalho para Ele. Não que estava errado, mas é um trabalho que você fazia. Alguma coisa que você fazia, e fazia bem, e fazia por causa dEle, e de repente Ele fala, me dá isso. Por quê? Porque eu sou mais do que isso. Sou muito mais do que os seus dons. Do mesmo jeito que Jesus, que Deus Pai, naquele momento, testou o coração de Maria na cruz. Testou o coração dela. E encontrou no coração dela somente o sim e o amém, igual ela deu no dia da anunciação. Deus Pai encontrou no coração dela, aos pés da cruz, um sim e um amém. Hoje Ele espera encontrar no nosso coração assim também, quando Ele pede aquilo que a gente não queria entregar para Ele. Fala, mas o senhor vai me pedir isso? Vou, mas não mais. Eu sou mais, eu sou o Senhor. Então, quando a vida nos pede algo mais, é quando a nossa fé tem que ser trabalhada, é quando eu vejo exatamente aonde que eu joguei a âncora, e a nossa âncora não pode estar na terra, a nossa âncora tem que ter sido lançada no céu. Então, como é que eu dou conta de viver tudo que a vida me pede, quando às vezes eu perco? Qual que é a base da nossa fé cristã? Qual que é a base da nossa fé cristã? É a ressurreição de Jesus. Então, por causa da ressurreição dele, a gente sabe que tudo será transformado. Por causa disso, a gente sabe que a morte não tem a última palavra. Por causa disso, nós sabemos que aquilo que Deus preparou para nós, como Ele ressuscitou Jesus, Ele vai ressuscitar cada um de nós. Aquilo que Ele preparou para cada um, não é um trabalho que eu tenho, não é algo que eu tenho, um poder que eu tenho, que vai ser aquilo que vai me tirar Deus. Vocês conhecem François Xavier?
Alguém já ouviu falar nele? Alguém já leu um dos livros dele, que se chama 5 Pães e 2 Peixes? Leiam, ele será um santo. Ele foi o arcebispo de Xangai, que quando o comunismo chegou, ele foi preso com a batina que ele estava. Nem uma Bíblia tinha na mão, não tinha nada, ele foi preso. Os padres, as freiras foram levados para os campos de arroz, colocaram fogo em tudo, em todas as livrarias, queimaram todos os livros católicos, queimaram todas as Bíblias, queimaram tudo. E esse homem ficou preso durante 11 anos. Dos 9 não tinha nem janela. A cama dele era mofada. Foi internado algumas vezes entre a vida e a morte. Mas não morreu lá não, Nossa Senhora tirou ele. E ele falava que quando a primeira coisa que ele, quando ele estava preso e ele estava desesperado, lembrando da diocese, lembrando do povo, lembrando de todas as coisas que ele tinha, mas tinha que fazer tal movimento, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Ele escuta com muita clareza assim: François, você quer Deus ou as obras de Deus? Quem você quer? Deus ou as obras de Deus? Então, se ele me deu um trabalho, e nesse trabalho eu servi a ele, e nesse momento ele fala: não é mais isso que eu quero de você, me dá isso, que eu preciso de outra coisa, eu preciso de você em outro lugar. E você tem que falar com ele: então, sim, Senhor, eu te entrego. Porque o que me pertence? Nada. Você quer Deus ou você quer as obras de Deus? Então, esse desapego, esse estar sempre a serviço, despojado, entregue. Então, como Deus colocou Nossa Senhora à prova na cruz, vai ter isso na nossa vida. Como é que eu peco contra a esperança? Qual que é o nome do pecado contra a esperança? Desespero. O desespero é o pecado contra a esperança. Santo Agostinho fala assim: quer conhecer o caráter de um homem? Dê o sofrimento. Isso eu presenciei, quantos anos? Mais de 36 anos. Na hora que você vai dar uma notícia, que o seu filho, aquele que você ama, tem uma doença, e que ele não voltará para casa. E aí é a hora que, não como Maria dá conta de ficar de pé, Maria que tinha todas as razões naquele momento, para falar, xingar, blasfemar, falar mais aqui, o Gabriel falou comigo que o reino dele não ia ter fim, agora está aqui no meu colo. Maria que tinha tudo para fazer qualquer coisa, o que ela fez? Preste atenção, quando Jesus nasce no Evangelho de Lucas, Maria faz o quê? Se cala, silêncio. Ela fica em adoração ao mistério de Deus que se faz homem, faz uma criança, se imagina, o que foi isso? Então ela se cala. Isso no Evangelho de Lucas. No Evangelho de João, quando ela está aos pés da cruz, o que Nossa Senhora faz? Silêncio. Então o silêncio, gente, na verdade, é o perfume do meu sacrifício, que eu me entrego somente para Deus. Se eu falar nesse momento, perde o valor do meu sofrimento. Compreendem? Somente o meu Pai pode entender o quanto custou devolver para Ele. Somente Ele. Somente Deus sabia que Nossa Senhora, aos pés da cruz, mantinha uma confiança incondicional. Junto com Jesus, eles mantinham uma confiança e uma fidelidade à vontade absoluta de Deus. Isso não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Porque se a gente olha isso, eu tenho que ficar longe dela e falar, ela é inimitável. Por isso que a fé e a confiança é um caminho que eu não posso exercitar isso se eu não conhecer em quem que eu depositei a minha fé e minha confiança. Porque Jesus não é uma ideia, Ele é uma pessoa. Maria não é uma ideia, é uma mulher, como eu, como você, só que isenta de pecado. Só que sem pecado, imaculada, completamente entregue a Deus, mas ela sabia em quem ela estava. Maria conhecia as Escrituras, sabia tudo, conhecia o Pai. E nós sabemos alguma coisa? Lemos a palavra? É para ler a palavra todos os? Lemos? Meditamos? Está vendo como é que nós somos indisciplinados? Então como é que eu vou fazer na hora que Ele me pedir a prova? E falar assim, em que lugar eu estou na sua vida, de verdade? Você quer Deus
ou as obras de Deus? O que você quer de verdade? A quem de verdade você serve? A quem de verdade vale o momento do seu sacrifício, da sua caminhada? Quem você quer mostrar o que para quem? Então, na verdade, toda a nossa caminhada espiritual é para quem? Para chegar aonde? No céu. No céu. Eu quero ir para lá, ou luto, o caminho é estreito. Então, Nossa Senhora sabe o tanto que esse caminho é estreito, o tanto que é difícil a gente renunciar a tantas coisas, a fazer as coisas de forma que ninguém saiba, que ninguém veja. Quem foi que fez isso? Só ela. Nós, tudo que a gente fazemos, nós queremos pôr etiqueta, né? Feito por mim, né? Se Deus fosse pôr etiqueta nas coisas, todo mundo estava de pendurado, porque com alguma coisa assim, feito por mim. Ele faz tudo no anonimato, nós fazemos as coisas para as pessoas nos aplaudirem. Está errado. Falo que a única tranquilidade da nossa vida é o fato dele poder ver aquilo que a gente faz. Então, Maria é uma escola. Maria é uma escola. Que eu tenho que olhar para ela e falar, o que a senhora faria aqui nesse momento? Me ajuda. Me ajuda nesse momento a estar de pé. Me ajuda a ter essa confiança incondicional que a senhora teve. Mas para poder ter uma confiança incondicional, a senhora me ajuda a conviver com seu filho todo dia? A senhora me ajuda a estar cada dia mais pertinho dele? A senhora me ajuda a ter a graça de ler a palavra e me alimentar, porque essa palavra me sustenta e me põe de pé? Porque se a senhora não me ajudar, eu não vou dar conta. É a palavra que põe a gente de pé, porque a palavra gera vida em nós. A palavra gera vida. Senão, a gente não daria conta, porque a palavra é Jesus. E uma vez eu vi a palavra fazer alguém praticamente ressuscitar, né? Ficar de pé, no sentido de dar conta da missão naquele momento. Era uma mãe jovem, linda, linda. E ela estava com o filho dela no CTI de 10 anos. E eu cheguei no plantão, cheguei no hospital, e o plantonista falou comigo, Filó, depois você vai, chama aquela mãe para conversar, porque o filho dela chegou no domingo, na Santa Casa, e ele tinha uma doença, uma anemia hemolítica autoimune, e ele chegou lá com hemoglobina de 2, e ele foi transferido para fazer plasmaférese, e ele teve uma parada durante o procedimento, e a mãe estava presente, porque a gente não tira, pode assistir. E a criança está gravíssima, a gente acha que ele não passa, que ele não vai dar conta. E aí nós terminamos a corrida de leito, eu fui lá, e ela estava sentada, com um moletom e com um capuz que tampava o rosto dela. E eu abri a porta e falei, bom dia, eu vim te convidar para tomar um café comigo. Vamos sair desse quarto um minutinho? E seu filho está assistindo, a enfermagem está aqui, eu preciso tirar você daqui um minuto. Aí levei ela para um lugar discreto, fui servir um café para ela, passou a noite ali, falei, toma água, toma um café, vamos falar da vida, me conta a sua história, marido preso por tráfico de droga, ela com 2 crianças, ela estava tendo um novo companheiro, e eu perguntei para ela, me fala desse menino, de 10 anos, quem é ele? E ela foi me contar do menino, e ela falou, doutora, eu tenho ele e uma menina, e eu queria que vocês aprendessem uma coisa, a gente nunca acrescenta dor à dor de alguém. E ela falou, doutora, ele no sábado ele já passava mal, mas ele falou assim, ô mãe, depois só me leva no hospital, deixa eu ver minha irmã dançar balé primeiro. Ele sabia, ele era muito esperto, ele sabia que ele estava ruim, mas ele quis ver a irmã dançar balé, então foi dançar balé. Doutora, se eu tivesse trago ele no sábado, mudaria a história? Falei, não, mudaria nada, absolutamente nada. É porque a família está falando comigo que o menino só vai morrer porque eu trouxe um dia depois. Falei, não, é porque é grave mesmo. Aí perguntei para ela, o que você sabe da doença do seu filho? E ela foi falar. E eu falei com ela, o que você está percebendo? Porque mãe ninguém engana, né? Que olhar que você está colocando e vendo? E ela falou, eu acho que ele não vai dar conta. Eu falei, nós também. Temos certeza que ele não vai dar conta. E começamos a conversar, e eu falei com ela, o que te põe de pé todo dia de manhã? Por que você se levanta? Ah, tomou um susto, falou, como é que é?
Falei, em quem você crê? Ela falou, em Jesus. Falei, então agora ficou fácil a conversa, né? Falei, o que ele falou sobre a morte? Ela falou, não sei. A palavra nos sustenta. Eu tenho que conhecer a palavra, senão nessa hora eu não fico de pé. Falei, Jesus disse, todo aquele que vive e crê em mim nunca. Eu falei com ela, você crê nisso de verdade? Você crê de verdade que esse filho volta para casa e que você vai vê-lo um dia? Crê ou não crê? Então, quando ela começou a ouvir a palavra, ela estava destruída numa cadeira. À medida que eu fui falando a palavra de Deus para ela, essa mulher foi assentando, ela foi encorpando, tomou atitude e foi lembrando das coisas e tomou posse do filho dela e falou comigo assim, eu quero pedir uma coisa para a senhora. Pois não quero que faça massagem cardíaca mais nele. Falei, mas nem eu iria fazer mais. Porque agora, com tanto remédio que ele está tomando, se ele começar a diminuir a frequência do coração, não é parada, é morte. Na verdade, ele vai voltar para casa. Enquanto a gente conversava, eu fui citando para ela vários trechos da palavra. A supervisora de enfermagem chegou e fez assim para mim. Falei, olha, eles estão me chamando, que é proibido morrer só. Né? A gente tem que morrer com alguém segurando a sua mão e dizendo obrigado, né? Até breve, né? Em breve vamos nos encontrar na casa do Pai. E aí ela falou comigo, falei, eles estão me avisando que ele está indo. Eu vou lá, porque eu não posso deixá-lo sozinho. Você, como mãe, quer ir ficar comigo? Ela falou, quero. Sem massagem? Falei, sem massagem. Vou fazer com ele o que eu fiz com meu pai, sem massagem. Juntos, rezando. Aí nós fomos, a enfermagem entrou, a fisioterapia entrou, quem quis participar da despedida, porque ela tem que ser com dignidade, porque nós cremos. Ali de pé, naquele momento de pé, diante da morte, de pé, porque sabemos que ela não tem a última, ela tem a penúltima palavra. Jesus matou a morte por nós. Ele esmigalhou a morte por nós e falou, vocês não têm a última palavra. A última palavra sou eu. Né? Então, quando entrei com ela, ela falou, o que eu faço agora? Falei, converse com ele, que ele escuta. Conversa, despeça dele. E ela fez uma conversa linda com ele e disse para ele que eu te prometi que estaria sempre com você, estou aqui. E ela falou comigo, doutora Filó, só podia rezar? Vamos rezar. Vamos fazer entrega. O que nos pertence? Só os pecados, né? O resto não é nosso. Falei, então, vamos entregá-lo para onde ele tem que voltar? Para casa do Pai. E aí fizemos uma entrega. Depois que fizemos a entrega, eu falei com ela, agora fale com ele. Vá. Pode ir. Eu vou dar conta. Pode ir. Porque quando a gente ama demais, eu não quero ver aquele que eu amo numa cama, aquilo não é vida. Falo, pode ir, porque eu sei para onde você vai. Volta para a casa do seu pai. E ela repetiu com autoridade, falou com ele, pode ir, meu filho, que nós vamos nos encontrar. Quando ela falou, pode ir, o monitor zerou. E aí foi tão impressionante, porque nessa hora foi quando ela tirou o capuz, soltou o cabelo, e falou, doutora Filó, o que eu faço agora? Falei, eu posso te ajudar? Ela falou, não, eu só quero um abraço. Me agradeceu e falou, eu posso te ajudar? Quer que eu ligue para sua família? Ela falou, não, eu é que vou dar notícia. Ela saiu completamente transformada, e foi por causa da palavra que eu lembrei a ela. Falei, nós não estamos aqui nesse mundo solto, nós temos uma pertença, e isso é o descanso da nossa alma. Isso é a coisa mais importante da nossa vida, é saber que as coisas não encerram ali, tem muito mais por acontecer, tem muito mais por vir, porque assim é Deus na nossa vida, Ele tem sempre o melhor para nós. Nós temos que caminhar nessa certeza. E aí ela foi, ela deu notícia, voltou e falou comigo, posso pedir mais uma coisa para a senhora? Pode. Eu posso arrumar o corpo do meu filho? Falei, claro, minha filha, ele é seu. Falei com a enfermagem, deixa ela entrar, deixa ela fazer o que ela precisa fazer, porque é mãe, gerou, cuidou, e com a mesma dignidade, com amor, volta. A gente de pé e fala, obrigado, porque o Senhor me permitiu ser mãe, me permitiu gerar, mesmo que eu não esteja aqui, serei sempre mãe. Quem tira esse título seu? Ninguém tira esse título, é seu, mas obrigado, Senhor. Falei com ela, gratidão e confiança na palavra de Deus,
naquilo que ele disse, todo aquele que vive e crê, não morrerá. Mas para a gente dar conta de estar de pé, você tem que estar alimentado. Se você não estiver alimentado, o vento sopra, você cai. Como é que você se alimenta todo dia? Quantas vezes por dia vocês comem? Fala, umas 5, né? Tem gente que come só um horário, o dia inteiro, né? Começa e vai até o fim. Estou falando mentira? Tô não. Tem gente que come o dia inteirinho. Sai de uma coisa, entra na outra, sai de uma coisa, entra na outra. E o Espírito alimenta quantas vezes? Quantas vezes alimentamos o Espírito? Deus Pai fala para Catarina de Siena assim, Catarina, vocês são corpo e alma. A alma não se alimenta de comida porque ela não é isso que sustenta. Não é isso. A alma se alimenta de duas coisas, o quê? Do que a sua alma se alimenta? De quê? Da palavra e da Eucaristia. Então, quantas vezes vocês estão alimentando a alma de vocês? Por isso que comungar uma vez por semana dá? Você chega no domingo já na misericórdia, né? Não tem nem fôlego mais. Então, para você exercer a sua função, eu falo que a missão mais difícil que Deus nos concede é ser filho de Deus. A profissão que vocês escolheram é a forma da gente santificar. Mas a grande dificuldade da nossa vida, a grande missão da nossa vida, no mundo ateu que nós estamos, é revelar que somos filhos de Deus. Então, todas as nossas atitudes têm que revelar o nosso Pai. E o nosso Pai é? Deus é? Então, as nossas atitudes têm que ser de amor puro. Então, vocês imaginam como é que nós estamos. Porque as pessoas têm que olhar para você e falar, não, mas você está lembrando o Pai. O Pai vai fazer assim também. Será que as pessoas estão olhando para nós falando isso? Pois é. Mas se eu não alimento o Espírito, como é que eu vou dar conta de dar alguma coisa? Como é que eu vou dar conta de trabalhar o meu coração diante de tantos vícios, de tantos pecados, que eu preciso tirar, que eu estou caminhando com ela como minha mestra, aquela que acreditou. Por que as coisas não acontecem na nossa vida? Porque a gente não acredita. Não acreditamos. Então, de verdade, o dia que acreditarmos que Jesus está vivo, corpo, sangue, alma e divindade, naquela Eucaristia, nós vamos andar léguas para comungar uma vez por dia. Mas a gente não acredita, acredita mais ou menos. Você acredita? Acredita, Senhor, mais ou menos. Verdade. Então, quanto que a gente precisa pedir a Jesus, na hora de comungar, a gente tem que pedir a Ele, me dá a fé da Cananeia? Mas foi muito difícil me dar a fé da Cananeia, a fé daquela mulher que só encostou na orla do seu manto e ficou curada daquela hemorragia. Como eu não tenho essa fé, eu vou falar uma coisa com o Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Fala com Ele, a outra coisa que eu preciso, eu vou para o Senhor igual aquele leproso. Sabe quantos leprosos foram até Jesus? 10. Então, Senhor, eu quero ir até o Senhor como uma leprosa e falar, cura a chaga, cura a lepra da minha alma, porque eu quero voltar para casa, eu quero ir para o céu. Nossa Senhora é minha mestra e eu tenho que vir cá atrás dela. E a outra coisa que eu tenho que pedir a Jesus, me dá a graça de ser igual dos 10 leprosos, quantos voltaram? Então me ajuda a terminar, quando eu receber Jesus, eu fazer uma coisa que chama ação de graças. Eu não acabo de comungar e vou embora. Eu não acabo de comungar e vou para o pé de um santo, ou nem de Nossa Senhora. Isso é depois. Eu estou com a pessoa mais importante do universo em mim. E eu vou vigiar a roupa do outro, quem está comungando, o que eu tenho com isso? Nada. 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 Mas eu perco a graça. Jesus diz assim, quando você recebe uma visita importante na sua casa, você recebe ela na sala. E quando você assenta ela na sala, ela chega, você sai e vai ver quem está passando na rua, na janela? É assim que a gente faz na Eucaristia. A gente recebe Jesus e dá as costas para Ele, vai fazer outra coisa.
Melhor, nós temos que melhorar a nossa vida com Ele. Ele fala, eu venho até você cheio de graças para entregar no seu coração. Mas o seu coração é tão duro, é tão incrédulo, que eu volto com as graças para trás. Está vendo quanta coisa a gente tem que caminhar? Quanta coisa a gente precisa perguntar a Nossa Senhora. Me ajuda. Eu tenho que entrar na fila de comunhão com esses 3 propósitos. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Cura a minha lepra e me ajuda a ser como o leproso que volta. E a hora que você recebe a comunhão, faça ação de graças. Fala obrigado. Obrigado. Porque o Senhor se dignou vir até mim, que sou nada. O Senhor que é meu Criador, é o meu alimento, é o meu sustento. Isso é uma coisa extraordinária. A gente não tem dimensão do que significa isso. Então é preciso, a gente perde isso todos os dias. Todos os dias, pela falta nossa de consciência, porque vivemos no raso. Então quando a gente passa por um problema, quando você tem um diagnóstico, você tem uma doença grave, aí você começa a acordar. Aí você começa a rezar. Aí você fala, ele vai me pedir agora. Agora está na hora de eu voltar para casa. E agora? Como é que eu estou? E agora, aquilo tudo que eu acumulei, vai ficar para quem? Prestem atenção. Por isso que a nossa vida espiritual tem que ser um investimento. Porque eu tenho que saber que cada dia que eu vivo, falta menos um para voltar para casa. E eu tenho que voltar com alegria que eu estou voltando para a casa do meu Pai. Sabe por que a gente não tem essa alegria? Porque a gente não acredita que Deus nos espera. Deus te espera. Já pensou nisso? Deus me espera. Imagina a alegria dele quando eu chegar, que eu abrir a porta e falar, Pai, vai falar, oi, que saudade. Mas a gente nem pensa nessa hipótese. Mas é preciso pensar para investir nisso. Eu tenho que olhar para ela e falar, como é que a senhora deu conta? Porque a caminhada não foi fácil. Pode imaginar quanta agonia ela passou? Pode imaginar. Eu fico imaginando quando Nossa Senhora teve que fugir com José e Jesus pequeno para o Egito. Imagina José acordar de madrugada e falar, pega ela, e pega a mulher e o menino, pega a mãe e o menino, porque eles estão atrás. Eles tiveram que fazer um caminho paralelo, porque o caminho normal estava todos os soldados de Herodes. Coitado de José, que aperto. E eles tiveram que ir confiando que Deus estaria guardando e fazendo tudo, providenciando tudo. Porque o que estava escrito para ela? Tinha cartão de crédito, de débito, não tinha nada. Nada. Pode imaginar quando ela viu o filho dela sendo rejeitado na sinagoga. Pode imaginar cada coisa que aconteceu. Não é brincadeira. Quando ela chega e Jesus está reunido com aquela multidão e falam para Jesus assim, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora. O que Jesus responde? Quem é minha mãe? Mas não falou isso para diminuí-la. Falou isso para que a gente possa compreender que quem é minha mãe e meus irmãos? São aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em... Nós estamos igualzinho. A gente nem escuta, porque a gente não consegue pôr em prática. Então, o que o Evangelho me diz hoje? Se a palavra de Deus não entrar no meu ouvido e não transformar o meu coração, ele serviu para quê? Para nada. E é assim que funciona a nossa conversão. Por isso que nós temos que olhar para ela e falar, me ajuda. Qual vizinha sua sabia que a senhora era a mãe do Altíssimo? Tamanha humildade, tamanha discrição. Tamanha humildade. Ninguém viu que ela era a mãe do Altíssimo. Ela estava ali fazendo as tarefas de casa. Não tinha um exército de anjos lavando, passando, cozinhando para ela, não. Era ela. Então imagina cada coisa que ela passou, que ela viveu. Pode imaginar como é que foi o caminho quando ela ficou sabendo que Jesus foi preso? Pode imaginar o que foi para ela ver o sangue dele no chão, ver ele todo machucado e saber que ele foi flagelado. Quando a multidão gritou, crucifica. E há um livro da Catarina Emmerich, que escreveu, de onde saiu o filme de Mel Gibson. Ela é uma mística, não é? Alguém, não sei se vocês já leram alguns livros dela. Mas esse livro da paixão de Jesus, ela conta que Nossa Senhora, na hora que vê Jesus carregando a cruz, e que Jesus sai, e que ela fala com o João, João, vamos pegar um outro caminho, porque eu preciso vê-lo, João. E que ela estava branca, lívida, tremendo, e com os lábios roxos. E que ela está paradinha esperando ele passar. E que os homens passam, os soldados passam e falam, quem é essa mulher sofrendo desse jeito? E alguém fala,
É a mãe dele. E um soldado fala, se tivesse criado direito, ele não estava aqui. Ela recebeu todos os insultos, de pé. Aí outro passou, mostrou os pregos para ela, falou, olha o que faremos com ele. E ela, de pé. Então, ela é uma mestra. Como que ela deu conta de viver tudo isso? Como que ela deu conta de saber que ele, que era o Filho do Altíssimo, o Filho do Altíssimo, ela entregou ele para nós, para que a gente pudesse ter direito ao céu. Isso foi uma brincadeira. E isso é uma construção. Então nós precisamos de pedir a Nossa Senhora que nos ajude nessa construção. Fala, me ajude quando a noite difícil chegar, quando as notícias chegarem, que elas me encontrem lendo a palavra, sendo sustentada na palavra, sabendo que a palavra não mente, que Deus não nos decepciona. Imagina ela sozinha aos pés da cruz, ali com João, quando ela recebe uma nova missão, que ela passou a ser mãe de todos nós, mãe de uma humanidade inteira. Nossa Senhora só vai ter descanso o dia que ela colocar o último de nós no céu, fechar a porta e falar com o Pai, entregue. Eles estão entregues. Fora isso, ela não vai descansar. Porque tudo que ela pode fazer de esforço para nos salvar, ela faz. O empenho de Nossa Senhora para nos levar para casa é imenso. E as únicas coisas que ela pede há mais de 100 anos, nós não fazemos. Então é preciso pensar de verdade, onde eu quero ir? Então, como é que eu quero caminhar? Como é que eu quero de verdade dar testemunho cristão? Não é quando a vida está boa, é quando a vida está do avesso. Quando eu sou capaz de manter a serenidade dela, como mãe que me ensinou a não desorientar, a me calar na dor, a me calar diante do sofrimento, mas não é um calar de raiva, é um calar no abandono, numa confiança incondicional a Deus. Quando é que nós vamos dar conta disso? Somente quando eu aprender a ter Eucaristia diária, quando eu aprender a ler a palavra, quando eu aprender que eu tenho que viver os sacramentos de Deus, porque não tem mágica na nossa vida espiritual, tem investimento. Ela é inatingível porque ela é única, mas ela é mãe e nos acolhe. Ela não rejeita um pecador, ela dá jeito em nós. Ela alinha os nossos cabelos e nos põe na elegância para poder chegar até Deus. Ela nos organiza, ela tira o tumulto de nós e fala, acalma seu coração. A casa onde entra Maria, o pecado sai. A casa onde entra Nossa Senhora, tudo que vocês precisarem chegará. Tudo, porque ela é providente. Não só espiritual, mas como material. Ela está atenta a tudo. A tudo. Atenta a tudo. Dizem que Jesus guarda num potinho todas as nossas lágrimas. Ele coloca no potinho a lágrima de cada um de nós. E que Nossa Senhora põe na penteadeira dela. Fico imaginando o tamanho dessa penteadeira. Deve ser surreal. Como é que guarda potinho de lágrimas de tantos de nós? Mas guarda, porque ela é mãe. Então, quando as dificuldades chegar, quando eu tiver que entregar um filho, uma mãe, um pai, um irmão, alguém que eu amo profundamente, que a gente aprenda, como Nossa Senhora, a não desesperar, porque eu não quero pecar quanto à esperança, eu quero esperar, eu quero confiar como ela confiou, eu quero não desorientar, eu quero manter, sabendo que eu estou plantado em cima de uma rocha. Por isso que a vida da gente é uma escolha, e a rocha é Jesus, é a palavra, e ela não decepciona. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Então eu posso esperar. Então, diante disso, nós sabemos quem foi a primeira testemunha da ressurreição. Quem foi a primeira pessoa que viu Jesus? Claro que foi ela. Vocês têm dúvida? Não está descrito não, mas vocês têm dúvida disso? Pode imaginar que essa mulher dormiu? Claro que não. O sábado para nós sempre é o sábado da espera, porque ela esperou que o pai ia fazer alguma coisa. Ela não sabia o que ainda. Nossa Senhora foi a única pessoa que foi acreditando em, a gente chama de contemporaneidade. As coisas foram acontecendo, né, com ela junto. Ela não sabia nada que ia acontecer ainda. Né? Ainda era muito... Ela, e Jesus começa o Novo Testamento.
Começa a nova história. Nós já sabemos, nós já estamos do lado de cá e nós já desesperamos. Não podemos. Temos que aprender com ela. Me ensina o silêncio. Me ensina, Senhora, a estar ali diante do seu filho. Me ensina a ter uma atitude de filho do Altíssimo. Aquele que confia. Aquele que diz, a última palavra ainda não foi dita. E quando a gente for atravessar dificuldades, que parece que Deus nos abandonou, que eu estou numa derrota sobre derrota sobre derrota, parece que o inimigo tomou conta de tudo, e está tudo escuro, igual quando foi para os discípulos, quando Jesus morre, e que eles ficam atordoados com aquela sexta-feira, e que eles voltam para pescar, olhando para o mar parado, né? Eles vão pescar de novo, voltar para a vida, porque está tudo escuro, e sem rumo. Então, às vezes, a graça que nós precisamos de Deus, a graça que precisamos aprender com ela, é saber esperar com paciência até o fim. Isso é uma graça que nós vamos te pedir a Nossa Senhora. Me ajude a esperar com paciência. Se não acabou ainda, é porque Deus está realizando uma obra em mim. Sou eu que talvez precise rezar mais. Sou eu que preciso me converter mais. Sou eu que preciso fazer alguma coisa que eu ainda não fiz. Por isso que Deus ainda não deu o final. Então me ajuda, como a senhora ficou de pé, esperando com paciência até o fim. Isso é uma graça. Por que nós vamos fazer essa opção? Porque nós temos que lembrar de uma coisa de Samuel. Quando Deus chama Samuel, que ele é uma criança, e ele ficava no templo com Elias, ele vai, e Samuel fala, estou aqui, Samuel, estou aqui, não te chamei não, e vai lá 3 vezes. E aí Elias fala, é o Senhor que está te chamando, da próxima vez que ele te chamar, você fala Senhor, que o teu servo te escuta. Mas naquela época ele ficava, a misericórdia, né? Então a misericórdia de Deus não acabou. Então por que eu posso fazer isso que eu estou falando com vocês? Por que eu posso esperar até o fim? E por que eu posso dar conta de ficar em silêncio de pé? Porque a misericórdia de Deus não se esgota. Deus renova a misericórdia dele todas as manhãs. Se ele não renovasse a misericórdia dele, nós não daríamos conta de estar aqui como estamos agora. Somente porque a misericórdia se renova a cada manhã, eu posso recomeçar. Eu posso de novo acreditar, e posso de novo falar, pode ser que hoje ele traga a palavra, pode ser que hoje ele traga decisão, pode ser que hoje ele transforme tudo, porque a misericórdia de Deus não encerra, não acaba, e eu desejo terminar a minha vida, e essa palestra dizendo, é nessa confiança, é nessa certeza que eu quero viver até o último minuto da minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.